Olá, eu sou o pastor Marcos Amado e eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre os acontecimentos atuais no Oriente Médio. Algumas semanas já se passaram desde os devastadores e inaceitáveis ataques do grupo terrorista Hamas, tanto a israelenses como a estrangeiros. Tais ataques são indiscutivelmente motivo de repúdio. Serão lembrados como um dia de angústia e de consternação. Como qualquer outro governo, as autoridades israelenses têm a responsabilidade de proteger o seu povo. Pensando nisso e dentro desse contexto, eu quero convidá-lo a imaginar a seguinte situação. Um residente árabe palestino da faixa de Gaza, seja ele cristão ou muçulmano, está sentado sobre os escombros da sua casa, com o rosto coberto por uma poeira esbranquiçada. Lágrimas escorrem por sua face, acentuando as marcas produzidas por anos de sofrimento. Observando o entorno, enxerga muitas outras construções que também foram reduzidas a montes de entulho. Próximo a ele, o que era uma mesquita agora é uma profunda cratera. Corpos jazem entre os destroços, incluindo os de sua filha de 3 anos e a sua esposa. A dor no seu coração é imensurável. Mísseis ainda caem sobre a cidade, ameaçando atingi-lo a qualquer instante. Sem ter certeza do que fazer, ele busca refúgio nas dependências de uma igreja ortodoxa, cujo prédio adjacente já foi atingido por um míssil. Lá fora, a artilharia é pesada e os tanques se aproximam. Nesse cenário, ele se recorda como um lampejo passando diante de seus olhos de uma notícia recente da Al Jazeera. Vídeos de cristãos evangélicos estão circulando globalmente na velocidade da luz, alcançando milhões de pessoas e afirmando que o que está ocorrendo é o cumprimento de profecias bíblicas. Essa é a vontade de Deus, afirmam eles. Portanto, não podemos nos opor e devemos apoiar incondicionalmente as decisões e ações do governo de Israel. Assim como no caso do ataque do Hamas, creio que a magnitude do que está acontecendo em Gaza agora mesmo também merece nossa atenção e a nossa indignação. Parece que, em vez de justiça, há um clamor por vingança em ambos os lados. Nas primeiras semanas do conflito, cerca de 8.000 palestinos perderam suas vidas. Uma publicação espanhola destacou recentemente que, em aproximadamente 20 dias, mais crianças e adolescentes abaixo de 17 anos faleceram do que nas últimas 2 décadas. A situação poderia ser comparada a uma hipotética reação do governo brasileiro a ataques do PCC em São Paulo ou do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nessa reação hipotética, o governo destrói com tanques e mísseis lançados por aviões militares comunidades e bairros densamente povoados por milhares de civis, onde vivem 4 ou 5 membros dessas facções criminosas. Como é possível que nós, evangélicos, fiquemos inertes diante dessa conjuntura? Onde se encaixam os princípios bíblicos que nos orientam a amar o próximo e nossos inimigos e a sermos pacificadores, e isso sem nos esquecermos da admoestação do apóstolo Paulo, que diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E depois você pode ver isso em Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21. Os evangélicos que afirmam que o que está acontecendo é a vontade de Deus,
normalmente se alinham a uma interpretação teológica sobre o final dos tempos que possui diversas nuances, mas, em essência, afirma, em primeiro lugar, que Deus trata a igreja, ou seja, os gentios e Israel, de diferentes maneiras. É como se existissem dois caminhos diferentes, um para a igreja e outra para os judeus, o povo escolhido de Deus. Em segundo lugar, o alvo definitivo da história é estabelecer um reino terrestre milenar quando Jesus irá reinar em Jerusalém. Depois disso, haverá novo céu e nova terra. O terceiro ponto importante dessa interpretação é que a implicação prática dos dois pontos anteriores é que o povo judeu e o Estado de Israel desempenharão papéis importantes nos planos de Deus para o fim dos tempos. Em quarto lugar, essa interpretação diz que, por extensão, conforme esta visão teológica, não haveria cumprimento dos últimos dias se os judeus não iniciassem seu retorno à terra prometida, como aconteceu em 1948, e se o Estado de Israel não fosse formado. Esses eventos apontam, por assim dizer, para o início do fim. Em quinto lugar, Israel, sendo tão central para os planos de Deus no que tange aos desenvolvimentos escatológicos, deve ser apoiado e protegido de seus inimigos a qualquer custo. Esta forma de interpretação bíblica sobre o final dos tempos não é unanimidade na teologia cristã evangélica, mas, pelo menos no Brasil, e parece-me que também nos Estados Unidos, é a posição predominante. No entanto, mesmo que a interpretação acima fosse a única, e mesmo que aceitássemos tal interpretação como fruto de um processo hermenêutico e exegético bem fundamentado, ainda nos restariam algumas perguntas que deveriam nos fazer pensar. E eu mencionarei apenas 3 delas. A primeira, o povo de Israel foi criado com um propósito muito claro: glorificar a Deus, sendo um povo sacerdotal e luz entre as nações. Consequentemente, refletiriam de tal forma a imagem, o caráter, a santidade e a ética do Deus de Israel que atrairiam as nações para esse Deus. Será que Israel tem cumprido essa função? E caso não esteja, será que nós, cristãos, temos de apoiar e aceitar tudo o que fazem, mesmo que contradigam os princípios e exemplos deixados por Jesus? Segunda pergunta. Quando Deus deu a terra ao povo de Israel como possessão eterna, havia aquilo que eu chamo de cláusula de exceção. Caso eles não cumprissem a missão para a qual foram criados e fossem influenciados pelos costumes e deuses da época e dos povos vizinhos, eles sofreriam as consequências da desobediência. Nos dias de hoje, Israel, que é um país exuberante, desenvolvido e moderno, tem uma população que, na sua maioria, é secular, sem nenhum compromisso em cumprir com o propósito para o qual foi criado. Será, então, que, atualmente, eles podem desfrutar do direito de terem exclusividade sobre a Terra Santa? E a terceira pergunta. Mesmo que, biblicamente falando, pudéssemos dizer que eles têm o direito exclusivo de posse da Terra Santa, um dos ordenamentos de Deus para o povo escolhido era: quando um estrangeiro residir entre vocês, na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Ame-o como a si mesmo, pois vocês também foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E essa passagem se encontra em Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34. Será que é isso que está acontecendo? Será que é isso que nós estamos vendo? A minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, ajudando-nos a não sermos obstáculos para que o nome dele
seja glorificado entre as nações. Que Deus te abençoe.